Sejam muito bem-vindos ao canal Manual da Vitalidade. Vamos ao vídeo de hoje. Você já sentiu como se o seu próprio corpo estivesse mentindo para você? Como se, não importa o quão rigorosamente você siga as regras, existisse uma traição silenciosa acontecendo por dentro? Uma conspiração nas suas próprias veias? A maioria das pessoas chama isso de envelhecer. Mas e se não for? E se for um engano que todos nós fomos ensinados a engolir, literalmente, todos os dias? Fique comigo, porque a história que vou te contar hoje não é sobre saúde, é sobre uma mentira. E quando você descobrir a verdade, nada na sua cozinha será visto da mesma forma outra vez. Antes de te contar a história do seu Afonso, eu preciso te fazer um convite. Se você sente que existe uma verdade sobre saúde que não está sendo contada, se você busca por respostas que vão além do convencional, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma parte desta jornada. Aqui nós não seguimos o roteiro, nós o questionamos. A sua curiosidade é o primeiro passo. Deixe-me falar sobre o seu Afonso. Ele não é um personagem de livro, talvez ele seja seu vizinho, seu pai, talvez ele seja uma versão de você mesmo, daqui a alguns anos. Aos 68 anos, Afonso era o que os médicos chamam de paciente exemplar. Um homem que construiu sua vida com as próprias mãos e que, na aposentadoria, decidiu construir sua saúde com a mesma disciplina. Ele acordava e o cheiro em sua casa não era o do café forte, mas o da disciplina. O cheiro asséptico do pão integral multigrãos, torrado na medida certa, com uma camada fina daquela margarina vegetal que o cardiologista recomendou com um aceno de cabeça. O médico dizia: corte as gorduras, Afonso. O bife, a gema do ovo, a manteiga são os inimigos. E Afonso, um homem de respeito, obedecia. Ele trocou a picanha do domingo por filé de frango grelhado, no mais claro e puro óleo de girassol. O leite integral deu lugar ao desnatado, uma água esbranquiçada que ele tomava sem prazer, mas com o senso de dever de quem está fazendo a coisa certa. Sua geladeira era um santuário da saúde moderna, um altar de produtos light, zero, gordura e amigos do coração. Mas aqui começa a traição. Enquanto sua despensa se enchia de caixas coloridas e promessas de longevidade, seu corpo contava outra história. Uma história sussurrada. Começou com um cansaço que não vinha do trabalho, mas da alma. Uma névoa mental que pairava sobre suas manhãs, tornando a leitura do jornal uma tarefa árdua. Depois vieram as dores, pontadas estranhas nas articulações, uma rigidez que o médico diagnosticava com um olhar cansado. E a mesma frase de sempre: é a idade, seu Afonso. Faz parte. Ele se sentia um prisioneiro em seu próprio corpo, um corpo que, segundo todos os exames e todas as regras, deveria estar funcionando perfeitamente. Ele olhava para o frasco de óleo na prateleira, tão dourado, tão puro, e se perguntava: que tipo de saúde era aquela que roubava a vida em vez de dá-la? A frustração se tornou uma companheira constante, um gosto amargo na boca que nem toda a sua disciplina conseguia apagar. Ele estava fazendo tudo certo. Então por que tudo parecia tão errado? O ponto de virada não veio em um consultório, mas em uma tarde cinzenta de inverno. Ao se levantar da poltrona, o mundo de Afonso girou com uma violência súbita. As paredes da sala se curvaram. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Ele se agarrou à estante, o coração disparando no peito, um suor frio escorrendo pela testa. Não era uma dor, era um apagão. Uma sensação de que alguém tinha desligado o interruptor da sua vida por um segundo. Passou tão rápido quanto veio, mas o terror que deixou para trás ficou. Naquela noite, incapaz de dormir, ele subiu ao sótão, um lugar que não visitava há anos. Procurava por velhas fotografias, talvez uma distração, uma lembrança de quando seu corpo não parecia um campo de batalha. E foi ali, numa caixa de madeira empoeirada, que ele encontrou.
Não era uma foto, era um livro, um antigo livro de bioquímica do seu pai, da década de 1950, com as páginas amareladas e quebradiças. Ele desceu com o livro, o coração ainda ecoando o susto da tarde. Sentou-se na sua poltrona, a mesma de onde quase desmaiou, e começou a ler. A linguagem era complexa, mas a essência era assustadoramente simples. O livro não falava sobre calorias ou sobre o entupimento das artérias como um cano de cozinha. Ele falava sobre algo muito mais profundo. Falava sobre inflamação. O autor descrevia as artérias não como canos passivos, mas como tecidos vivos que podiam ser feridos. A analogia que ele usou chocou Afonso. A placa de ateroma não era o começo do problema. Era a tentativa do corpo de curar uma ferida. Era o curativo, a casca do machucado. A pergunta então não era o que causa a placa, mas sim o que está causando a da ferida. E foi nesse capítulo, iluminado apenas pela luz amarela do abajur, que Afonso encontrou o inimigo. Um inimigo que não era vermelho e gorduroso como a carne. Era dourado e transparente. O livro descrevia um processo chamado oxidação lipídica. Explicava como certas gorduras, quando aquecidas ou processadas, se tornavam instáveis, rançosas em nível molecular. Elas se transformavam em radicais livres que agiam como estilhaços microscópicos, arranhando e ferindo o revestimento delicado das artérias dia após dia, refeição após refeição. E o livro listava as gorduras mais instáveis, as mais propensas a essa oxidação mortal. Eram os óleos poliinsaturados extraídos de sementes. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola. A mão de Afonso tremeu. Ele levantou o olhar do livro e encarou a porta da sua cozinha. Ali na prateleira, como um troféu de sua vida saudável, estava o frasco de óleo de girassol. O mesmo óleo que ele usava para grelhar seu frango, para refogar seus legumes. O mesmo tipo de gordura presente na sua margarina saudável. O inimigo não era o que ele havia tirado do prato. Era exatamente aquilo que ele havia colocado no lugar. Mas a descoberta, por mais chocante que fosse, abriu uma porta para uma pergunta ainda mais sombria na mente de Afonso. Se a verdade era tão clara naquelas páginas amareladas de 50, anos atrás, por que ninguém mais falava sobre isso? Por que seu médico, um homem estudado, nunca o alertou? A curiosidade se transformou em uma obsessão silenciosa. Durante as madrugadas seguintes, ele não buscou mais por fotografias, mas por respostas. Usando o computador que seu neto lhe dera, ele mergulhou na história da nutrição do século XX. E o que encontrou o deixou nauseado. Não era um erro científico, era um projeto de marketing. Ele leu sobre como, em meados do século, a indústria de sementes americana, com um excedente gigantesco de soja, milho e algodão, precisava de um novo mercado. A solução foi genial e terrível. Extrair o óleo dessas sementes através de processos químicos agressivos, com solventes e altas temperaturas, e vendê-lo como um alimento moderno e saudável. Mas eles tinham um concorrente, a gordura animal, a manteiga, a banha, usadas por séculos. Para vender o novo era preciso demonizar o antigo. E assim, com milhões de dólares em marketing e o financiamento de estudos científicos cuidadosamente selecionados, a campanha começou. Eles patrocinaram associações de cardiologia, publicaram diretrizes alimentares, criaram o mito do colesterol como o grande vilão e posicionaram seus óleos vegetais processados e suas margarinas hidrogenadas como a salvação. Uma geração inteira de médicos, incluindo o de Afonso, foi educada sob essa nova doutrina, repetindo o mantra de que a gordura saturada entupia artérias, sem jamais questionar a origem daquela informação. Era uma sinfonia de interesses comerciais tocada tão alto que abafou a voz da ciência real. Afonso sentiu um calafrio. Ele não havia sido apenas enganado. Ele havia sido um cliente fiel de sua própria doença.
É chocante, não é? Pensar que a história da nossa saúde pode ter sido influenciada por interesses que não são os nossos. Se essa revelação te causa o mesmo calafrio que causou em Afonso, se você sente que essa peça do quebra-cabeça faz sentido, deixe o seu like. Use-o como um sinal de que você está entendendo. E me diga nos comentários, você já se sentiu frustrado com as recomendações oficiais? Já suspeitou que algo estava errado? Quero ler a sua história. Com a história daquele grande engano martelando em sua cabeça, Afonso releu o capítulo sobre a inflamação, e desta vez, a analogia do livro pareceu ganhar vida dentro dele. Ele fechou os olhos e tentou visualizar o que acontecia em seu corpo. A imagem que os médicos lhe deram era a de um encanador. Suas artérias eram canos, e a gordura e o colesterol eram uma sujeira espessa, que com o tempo entupia a passagem, causando um infarto hidráulico. Era simples, mecânico e completamente errado. O livro de seu pai pintava um quadro diferente, um quadro biológico. Imaginou suas artérias como rios de águas correntes, com margens vivas e delicadas. E os óleos vegetais oxidados que ele consumia eram como um despejo constante de lixo tóxico nesse rio. Pequenos cacos de vidro invisíveis que arranhavam, cortavam e feriam as margens dia após dia. O corpo, em sua infinita sabedoria, enviava uma equipe de reparo para cada ferida. O colesterol LDL não era o vilão, era a ambulância, chegando ao local para iniciar o conserto. E a placa, o ateroma, não era a sujeira, era o curativo. Era o corpo tentando desesperadamente colocar uma bandagem sobre aquela ferida que nunca cicatrizava. Porque no dia seguinte, na próxima refeição, mais cacos de vidro seriam despejados no rio. O problema não era o curativo. O problema era o que continuava causando a ferida. E o que acontecia quando se colocava curativo sobre uma ferida inflamada e infeccionada? O caminho se estreitava, o tecido se tornava rígido e doente, e um dia o curativo se rompia, formando um coágulo. Isso era o infarto, não um entupimento, mas a consequência final de uma inflamação CR. Essa revelação biológica despertou em Afonso uma memória ainda mais antiga, uma memória que não estava nos livros, mas em seu sangue. De repente, o cheiro do óleo de girassol aquecendo na frigideira, um cheiro que ele havia associado à saúde, tornou-se rançoso, químico, artificial. E sua mente, como que por instinto, o transportou de volta à cozinha de sua mãe, décadas atrás. Ele se lembrou do cheiro robusto e reconfortante da banha de porco, derretendo na panela de ferro para fritar os ovos do café da manhã. Lembrou-se do perfume adocicado da manteiga de verdade dourando, antes de sua mãe refogar o arroz. Eram cheiros que preenchiam a casa, que prometiam nutrição, que traziam um sentimento de segurança. O sabor da comida era profundo, completo, saciante. Um único pão com manteiga e um ovo pareciam alimentá-lo por uma manhã inteira. Ele contrapôs essa memória sensorial com a sua realidade atual. A comida saudável era silenciosa. O peito de frango grelhado no óleo vegetal era insípido. A salada com seu molho zero gordura era apenas um amontoado de folhas frias e ácidas. Ele percebeu que, ao longo dos anos, não havia perdido apenas a saúde. Havia perdido o sabor. Havia perdido o prazer. E talvez, ele pensou, o prazer e o sabor não fossem apenas caprichos, mas um guia. Uma sabedoria ancestral, transmitida através das receitas e dos rituais da cozinha, que nos dizia o que era verdadeiramente nutritivo. Talvez a busca incessante pela comida sem culpa o tenha levado a uma vida sem sabor e, ironicamente, a um corpo doente. Aquele gosto de metal e vazio em sua boca não era apenas frustração. Era o gosto da comida industrial, processada, desprovida, de sua alma e de sua verdade.
Naquela noite, Afonso não conseguiu dormir. Não por medo, mas por uma clareza incômoda. Ele se levantou no meio da madrugada, acendeu a luz da cozinha e abriu a porta da despensa. E ali, sob a luz fria, ele começou o que só pode ser descrito como um ritual de exorcismo. Ele pegou o primeiro item, o pote de margarina. Virou-o e leu os ingredientes pela primeira vez com atenção. Óleos vegetais líquidos e interesterificados. A palavra soou como um veneno em sua mente. Ele a jogou na grande lata de lixo. Depois, a caixa de biscoitos integrais. Ingrediente número 2, gordura vegetal. Lixo. A garrafa de molho pronto para salada. Ingrediente número 1, óleo de soja. Lixo. Um por um, ele esvaziou suas prateleiras. Os cereais matinais, os caldos prontos, os produtos pré-cozidos. Ele descobriu que o inimigo não estava apenas no frasco de óleo, mas escondido em quase tudo que vinha numa caixa ou num pacote. Era uma infiltração, uma ocupação silenciosa de sua comida. Cada item que ele descartava era um elo de uma corrente que ele quebrava. Ele não sentia raiva, nem arrependimento pelo dinheiro gasto. Sentia uma estranha leveza, como se estivesse limpando não apenas sua cozinha, mas décadas de engano de sua própria alma. Quando terminou, a despensa estava quase vazia. A lata de lixo transbordando de embalagens coloridas e promessas quebradas. A cozinha, agora despojada, parecia maior, mais honesta. Pronta para receber a comida de verdade. O silêncio que se seguiu não era de vazio, mas de paz. Era o silêncio de um espaço que finalmente estava pronto para a cura. As semanas que se seguiram à limpeza foram uma ressurreição. Ele cozinhava com manteiga, banha e azeite de oliva. Comia a gema dos ovos, a pele do frango, a gordura da carne. E a cada dia, sentia uma camada de ferrugem se desprendendo de seu corpo e de sua mente. A energia voltou, não como um pico de cafeína, mas como uma correnteza estável e forte. A névoa mental se foi, mas com a saúde recém-descoberta, veio um novo e inesperado desafio: a solidão da verdade. Ele tentou, com o entusiasmo de um recém-convertido, compartilhar suas descobertas. No almoço de domingo, explicou ao filho por que não usava mais o óleo de canola que ele havia trazido. O filho sorriu com condescendência. Pai, isso é loucura. Meu médico disse que a gordura saturada é veneno. Ele tentou mostrar o livro aos seus amigos do jogo de bocha, mas eles balançaram a cabeça. Afonso, você precisa ter cuidado com essas coisas da internet. Confie nos especialistas. Ele se viu isolado. As pessoas o olhavam com uma mistura de pena e preocupação, como se ele tivesse se juntado a um culto. Ele percebeu que a mentira era confortável. Ela era endossada por autoridades, repetida na televisão, estampada nas embalagens. A verdade, por outro lado, era inconveniente. Ela exigia responsabilidade pessoal, esforço e a coragem de andar na contramão. Ele aprendeu que curar o próprio corpo era apenas a primeira batalha. A segunda, muito mais difícil, era viver com uma verdade que mais ninguém ao seu redor estava pronto para ouvir. E ele teve que fazer uma escolha: buscar a aprovação dos outros e voltar para a segurança da mentira, ou abraçar a solidão da sua nova realidade e confiar no que seu próprio corpo finalmente lhe dizia ser verdade. Em estado de choque, Afonso leu uma frase sublinhada a lápis por seu pai, décadas atrás. Era uma citação de um bioquímico da época e dizia: a nação que tentar nutrir seu povo trocando as gorduras estáveis da natureza pelas gorduras instáveis da indústria, colherá uma epidemia de doenças do coração e da mente. Uma epidemia. A palavra ecoou no silêncio da madrugada. Afonso entendeu. Não era a idade, era um experimento. Um experimento em massa do qual ele era apenas mais uma cobaia. E o laboratório era a sua própria cozinha.
A verdade era tão chocante, tão monstruosa, que era quase impossível de acreditar. A gordura saturada da manteiga e da carne, que seus avós comeram por gerações, era estável. Ela não se oxidava facilmente. O verdadeiro veneno era o substituto moderno, industrial, barato e processado, que estava em toda parte, disfarçado de amigo do coração. Na manhã seguinte, Afonso fez algo que não fazia há anos. Ele desceu, pegou o frasco de óleo de girassol, o pote de margarina, as caixas de cereais fitness e jogou tudo no lixo. O som do plástico batendo no fundo da lixeira foi como uma declaração de independência. Naquele dia, ele foi ao açougue, comprou um pedaço de contrafilé, foi à feira e comprou ovos caipiras e um tablete de manteiga de verdade. E quando o cheiro da gordura chiando na frigideira encheu a casa, não era o cheiro da culpa, era o cheiro da liberdade, era o cheiro da vida voltando. As semanas que se seguiram foram uma revelação. A névoa mental se dissipou como um nevoeiro ao amanhecer. A energia voltou, pulsando em suas veias. As dores, aquelas companheiras fiéis, começaram a se despedir, uma a uma. Seu Afonso não rejuvenesceu, ele apenas parou de envelhecer da forma como lhe disseram que era obrigado. Ele não voltou ao médico para provar um ponto. A prova estava na sua própria pele, no seu próprio fôlego. A prova estava no silêncio do seu corpo, que finalmente parou de mentir. A história de Afonso não está nos livros de medicina, mas ela é real em milhares de lares. Talvez no seu. A verdade chocante não é que um óleo pode te fazer mal. A verdade chocante é que o maior inimigo das suas artérias pode ser exatamente aquilo que você foi ensinado a acreditar que era seu maior protetor. A mentira, às vezes, vem na embalagem mais bonita e com o selo de aprovação mais convincente. Se essa história te tocou de alguma forma, é porque essa mensagem precisava encontrar você. Para continuarmos descobrindo juntos estas verdades escondidas, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like para que este vídeo encontre outras pessoas como nós, que estão buscando respostas, e use os comentários abaixo para compartilhar o que você sentiu. Você acredita que isso realmente acontece? Compartilhe essa verdade, mas só se tiver coragem de questionar.